Salmos 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por sua presa. Salvou nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Pois bem, essa palavra aqui fala dos livramentos que Deus conduzia ou atribuía ao seu povo. Então, quando Davi fala que se não fosse o Senhor, ele está se referindo à ajuda que veio do alto, a única ajuda que veio do alto. Sabe quando a gente passa por momentos difíceis e aí vem aquela pessoa que nos socorre, aí a gente quando vai falar, fala assim: se não fosse o fulano, eu não sei o que seria de mim, se não fosse a ajuda do fulano, que trouxesse uma cesta básica, que me ajudasse nesse momento, pagar uma luz, uma água, não é? Se não fosse o fulano que me prestasse um socorro para levar o meu parente no hospital, enfim. Aqui Davi fala: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Aí ele diz assim: Israel que o diga. Ou seja, quando ele fala Israel que o diga, ele está se referindo aos muitos milagres que Israel viveu, aos muitos milagres, como o mar se abrindo e os egípcios sendo mortos, milagres como provisão de água, provisão de comida, provisão de saúde, provisão de roupa, provisão de moradia, provisão de terra, provisão de proteção. Então, provisão da presença de Deus. O povo de Israel viveu muito as provisões de Deus. Então Davi diz assim: Israel que o diga. A nação da terra chamada Israel é uma nação que viveu muito a provisão de Deus e até hoje vive. Mas o interessante é que Davi está também se referindo a ele mesmo, dos livramentos que Deus deu a ele no período que ele era um guerreiro combatente, né, do rei Saul, lutando contra Golias, lutando contra amalequitas, lutando contra várias outras nações. Então Davi, ele tem muito a agradecer a Deus. Ele diz: olha, todas essas lutas que eu passei foi porque Deus esteve conosco, foi porque Deus esteve comigo. Então Davi, ele reconhecia a grandeza de Deus no livramento. E ele fala aqui, se Deus não tivesse comigo, os homens teriam se levantado e de fato se levantaram na força de um rio caudaloso, na força de um rio poderoso, de uma torrente poderosa. Os homens se levantaram na força dos mares, os homens se levantaram na força, né, de trovões. Mas ele diz assim: por mais que eles se levantem, o Senhor Deus nos deu livramento. E quando os homens se levantaram, não de forma, né, como mar, tempestade, rio, com exércitos, os homens se levantaram de forma sutil. Como? No laço do passarinheiro. Porque o laço do passarinheiro é uma armadilha sutil, é uma armadilha que é colocada onde o pássaro ele não enxerga,
Então ele vem, quando ele pisa ali, o passarinheiro ele puxa aquela cordinha, né? E laça o pássaro pelo pé. Então, até isso Davi vai dizer. O inimigo se levantou na sutileza, o inimigo se levantou no silêncio, o inimigo se levantou na calada, para tentar me pegar. E até dessa forma, Deus nos deu o livramento. Deus nos deu o livramento, Deus nos deu o socorro. O versículo 7 diz: salvou nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a certeza que temos, a confiança de que Deus está nos livrando, a confiança de que Deus é conosco, a confiança de que por mais que se levante inimigos poderosos, acima da nossa força, acima da nossa capacidade, acima do que a gente possa suportar, Deus, Ele nos garante a vitória. Enquanto estamos aqui nessa terra, para cumprir o propósito de Deus, não há inimigo que prevaleça, não há inimigo que nos abata, não há inimigo que nos derrote. Enquanto estamos aqui nessa terra, para cumprir o propósito, a nossa alma será abraçada pelo Senhor, livre pelo Senhor. Quando ele fala aqui, ele se refere 3 vezes nesse texto aqui, ele fala a palavra alma. Quando ele fala de alma, ele está falando da vida, né? No versículo 4, ele fala assim, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma. No versículo 5, ele fala, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E no versículo 7, ele fala do laço que Deus o livrou. Ele fala, Deus livrou a minha alma do laço. Então ele está falando da vida dele. Então nessa noite, eu quero falar para você que está aqui, que Deus está livrando a sua alma, Deus está livrando a sua vida, Deus está segurando você, Deus está guiando você, Deus está no controle da situação. Deus é o Deus que provê o livramento, Deus é o Deus que provê o socorro. E quando chegar lá na frente, depois que você passar por todas as torrentes, as tormentas, você vai olhar para o céu e vai dizer, se não fosse o Senhor, assim como Davi falou. Que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra de vitória para você que está aí nos ouvindo. Que Deus continue abençoando sua vida. Somos da Comunidade Batista Elim. Nós estamos na Avenida Falcão de Lacerda, número 664. É muito fácil chegar aqui, tá bom? Aguardamos por você. Temos culto na terça-feira, na sexta-feira e no domingo, sempre às 7 horas da noite. Que Deus abençoe sua vida. E não se esqueça, parar jamais, desistir nunca, avançar sempre em nome de Jesus. Amém.